Ela chegou vestida de simplicidade, mas carregava um silêncio de dores e preconceitos que o mundo tentava esconder. Humilhada, ignorada, tratada como ameaça só por sua cor, ela foi expulsa do próprio hotel que construiu com suas mãos. Mas o que aconteceu quando ela revelou sua verdadeira essência? Uma história de coragem, resistência e a derrota definitiva do racismo. E você também é contra o racismo? Deixe aqui nos comentários a palavra respeito. Maria Clara Silva sempre soube que a vida reservava desafios maiores do que os que ela enfrentava na sua infância modesta, na periferia de Belo Horizonte. Criada por uma mãe solteira que trabalhava como diarista, ela cresceu entre sonhos de um futuro diferente, alimentando uma esperança quase constante de que um dia poderia sair daquele ambiente de dificuldades e alcançar algo maior. Desde criança, Maria Clara aprendeu que o mundo não era gentil com quem tinha menos, que as portas se fechavam antes mesmo de se abrir, e que era preciso ser 2 vezes melhor para que alguém notasse seu valor. Ela morava em um barraco de madeira e zinco na região do bairro Boa Vista, um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, onde quase ninguém acreditava que alguma história de sucesso pudesse surgir. Mas mesmo com todas as adversidades, ela tinha um desejo forte de construir uma vida diferente para ela e seus irmãos. Sua mãe, Dona Ana, fazia de tudo para que as crianças nunca passassem fome, mesmo que isso significasse abrir mão de sua própria dignidade na hora de garantir o mínimo necessário. Maria Clara era uma aluna dedicada, uma estudante que passava horas na biblioteca da escola pública, mergulhada em livros de matemática, biografias de grandes personalidades e histórias de superação. Sonhava em um dia abrir seu próprio negócio, em mostrar ao mundo que o esforço, a perseverança e o respeito podem abrir qualquer porta. Quando tinha 13 anos, ela já dizia para a mãe, com brilho nos olhos, que um dia ia ter sua própria empresa. Dona Ana, com lágrimas, de orgulho, repetia para ela que ela só precisava nunca desistir, mesmo que tudo parecesse impossível. Aos 16 anos, Maria Clara conseguiu seu primeiro emprego como recepcionista de um pequeno hotel na região central de Belo Horizonte. Era um trabalho simples, mas que a encantava, porque ela descobriu que tinha talento para receber pessoas, organizar ambientes, criar um ambiente acolhedor. Ainda que o ambiente fosse de pouca expressão, ela se dedicava ao máximo, buscando aprender tudo sobre o setor de hospitalidade, sonhando em um dia ser dona de um grande hotel. No entanto, além dos olhares de desconfiança e comentários racistas que enfrentava, ela também percebeu que a discriminação ia além da esfera individual. Era uma questão estrutural e sistêmica. Comentários depreciativos de colegas, piadas sobre sua aparência e até olhares que pareciam falar "não é lugar para ela aqui", se tornaram parte do cotidiano. Apesar de tudo, ela nunca deixou essa condição abalar seu sonho. No contra-cheque, ela guardava cada centavo que podia, refinando suas habilidades por meio de cursos noturnos de administração e turismo. Ela acreditava que, com educação e perseverança, poderia um dia mudar sua história. Por isso, trabalhou duro, estudou à noite e sempre buscou aprender mais. Mesmo quando muitos colegas diziam que ela só estava ali por uma cota ou que não tinha potencial para avançar na carreira. Sua força vinha não só do desejo de superar, mas também do amor por sua mãe e de uma esperança de que o esforço de hoje garantiria um amanhã melhor para seus irmãos. Quando completou 23 anos, Maria Clara conseguiu uma oportunidade de ouro, uma pequena oportunidade de comprar seu próprio hotel, um prédio antigo localizado nos bairros de Lourdes, na zona nobre de Belo Horizonte. O hotel, na época, estava decadente, com infiltrações, móveis velhos e uma administração desorganizada. A proposta veio de um antigo proprietário endividado, que viu nela uma chance de vender seu negócio por um valor que ela poderia pagar com seus poucos recursos
mas que para ela representava a realização de um sonho. Ela trabalhou incansavelmente para conseguir o dinheiro necessário, fazendo empréstimos difíceis, buscando sócios, apresentando planos de negócios detalhados e confiando na sua visão de transformar aquele espaço. Dormia pouco, comia mal, muitas vezes em bares de esquina, porque o foco era transformar aquele hotel esquecido numa referência na cidade. Era uma questão de orgulho e de resistência. Foi ali, naquele prédio antigo e mal conservado, que tudo começou. O primeiro passo da sua trajetória como empresária e vítima de toda forma de preconceito que poderia existir. Maria Clara via aquele hotel e lembrava-se das palavras da sua mãe. Você só não pode deixar ninguém dizer que você não pode. Essa frase ecoava forte na sua cabeça toda vez que enfrentava dificuldades. Afinal, a luta de alguém que vem da periferia, que enfrenta o racismo estrutural e a intolerância social, nunca é fácil. Cada passo dado ali foi uma batalha contra o invisível, contra quem tentava desqualificá-la antes de ela mesma ter a chance de mostrar quem realmente era. No silêncio daquele primeiro hotel, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Um dia, aquele lugar, que tinha sido seu sonho e sua luta, se tornaria um símbolo de resistência, coragem e transformação. Mas aquela primeira vitória, ainda, era apenas o começo de uma história que ainda iria se expandir muito mais. Depois de conquistar seu primeiro hotel, Maria Clara pensava que o mais difícil tinha passado. Mas, na verdade, a verdadeira batalha estava só começando. Ela sabia que, para transformar aquele prédio antigo em um negócio rentável e respeitável, precisaria enfrentar uma série de obstáculos: recursos escassos, falta de credibilidade, preconceitos e um mercado que muitas vezes parecia estar contra ela por causa de sua origem e pele negra. O hotel, apesar do nome, tinha uma reputação bastante abalada, e ela sabia que precisaria reconstruí-lo do zero. Não só no aspecto físico, com reformas, mas principalmente na reputação. Dedicou meses à revitalização do espaço, investindo seus poucos recursos na escolha cuidadosa de móveis, na pintura das paredes, na contratação de pequenos artesãos locais para criar detalhes que trouxessem identidade ao ambiente. Cada centavo investido lá tinha um propósito: construir algo que fosse sua cara, que carregasse seu sonho, seu esforço, sua história. Ao mesmo tempo, ela enfrentava o dia a dia de quem tenta se firmar em um mercado dominado por grandes empresários tradicionais, frequentemente brancos e com privilégios herdados. Quando procurou um banco para obter crédito, recebeu respostas como: seu perfil não se encaixa nos planos. Talvez um microempreendedor individual resolva. Para Maria Clara, era uma afronta. Ela tinha planos grandiosos e sabia que precisava de recursos mais robustos para expandir seu negócio, mas as portas pareciam sempre muito fechadas. As mesmas portas que ela havia conseguido abrir só com o esforço de sua própria força. Ela também começou a aprender que, além do aspecto financeiro, o maior desafio era o respeito, ou a falta dele. As pessoas ao seu redor, muitas vezes, duvidavam de sua capacidade, olhavam com desconfiança ou fingiam que ela não existia. Ainda assim, ela não desistiu. Investiu na sua equipe, treinando os funcionários com uma missão clara: dar a todos, independentemente de cor, classe ou origem, um atendimento que estivesse à altura de uma grande rede de hotéis, mas que também trouxesse a essência de acolhimento que ela sempre carregou do seu bairro. No início, alguns funcionários chegaram a duvidar da postura da nova dona, questionando seu estilo de liderança, suas ideias inovadoras, seu jeito simples e direto de falar. Outros zombavam de sua origem, comentando que ela não tinha perfil para comandar um hotel na Zona Nobre. Mas Maria Clara, com sua determinação, transformou lentamente aqueles céticos em aliados. Sua convivência diária, marcada por muita dedicação e exemplos de humildade, foi mostrando que ela era capaz de liderar com empatia e respeito.
O que ela nunca deixou de fazer foi manter viva a lembrança do começo, da sua mãe, Dona Ana, que a incentivava a nunca esquecer quem ela era e de onde veio. Cada pequena vitória ali no hotel, cada cliente satisfeito, reforçava essa certeza de que o esforço valia a pena. Mesmo com os obstáculos financeiros, ela conseguiu garantir uma equipe dedicada, que aprendeu sua filosofia de que o verdadeiro luxo era fazer o bem, tratar todos com dignidade, e que o sucesso não se mediava só pelo lucro, mas pela transformação social que cada um poderia promover. Porém, mesmo com todas essas conquistas silenciosas, Maria Clara também começou a perceber que o racismo, o preconceito e a segregação iam muito além do mercado. Eles estavam arraigados na estrutura mesmo, na cultura de quem pensa que um hotel de alto padrão deve ser um espaço exclusivo para uma certa elite. E foi aí que ela começou a sentir a urgência de uma mudança mais profunda, não só na administração, mas na mentalidade de toda uma sociedade que insistia em perpetuar a invisibilidade de quem tinha menos. Foi nesse contexto que ela começou a refletir sobre o que seu verdadeiro papel era naquele momento. Uma mulher que conquistou seu espaço com força, inteligência e uma obstinação que poucos conseguiam entender, mas que ela sabia que era o único jeito de dar voz e espaço a todos aqueles que, assim como ela, carregaram histórias de luta, resistência e superação. Uma coisa era clara: aquele hotel, aquele símbolo, precisava deixar de ser apenas um negócio para se tornar uma verdadeira missão de mudança social. E assim, Maria Clara seguiu firme, batalhando contra o sistema, pelos seus sonhos e por um mundo mais justo, enquanto seu hotel, que antes parecia uma batalha perdida, começava a ser um exemplo de esperança e transformação. Com o tempo, Maria Clara percebeu que sua persistência começava a surtir efeito, mesmo que em pequenos passos. Seu hotel, que antes era visto apenas como uma propriedade comum, começou a atrair uma clientela mais diversificada, incluindo pessoas de diferentes classes, cores e origens. Aqueles que antes duvidavam de sua capacidade, agora observavam sua dedicação e sua atenção aos detalhes, percebendo que ela realmente amava o que fazia e que tinha uma visão clara do que queria construir. Ela investiu na revitalização do espaço não apenas por estética, mas como uma forma de homenagear sua história e suas raízes. Pintou murais com artistas locais que retratavam pessoas da periferia em diversas profissões: professores, cientistas, empreendedores, trazendo orgulho e identidade ao ambiente. Fez parcerias com produtores locais, de roupas a alimentos, reforçando que seu projeto também tinha uma vertente de valorização da economia periférica e sua cultura. Esse movimento começou a gerar conversas na cidade e na rede de hotelaria. Algumas pessoas, inicialmente céticas, passaram a admirar sua coragem de transformar um espaço marcado pela falta de recursos em um símbolo de resistência. Mas por trás dessas pequenas vitórias, ela ainda enfrentava o peso da estrutura social e institucional que insistia em manter suas ações invisíveis ou minadas. Mesmo na rotina diária, ela sabia que precisava resistir a velhos padrões, funcionários que recebiam treinamentos tradicionais de hospitalidade, mas que carregam ainda uma visão limitada sobre diversidade e inclusão. Ela insistia em promover mudanças culturais internas, fazendo de cada treinamento uma oportunidade de aprendizado sobre empatia, respeito e valorização das diferenças. Colocava em prática tudo aquilo que havia estudado, com palestras, debates e ações de integração. Em suas viagens pelo Brasil, Maria Clara participou de encontros e congressos de mulheres negras e lideranças sociais, ampliando sua rede de apoio e buscando inspiração para novos projetos. Em uma dessas ocasiões, ela conheceu profissionais que também enfrentaram preconceitos similares, e os relatos de perseverança fortaleceram sua convicção de que sua luta não era só por ela, mas por todos que vinham de onde ela vinha. De volta ao hotel, ela começou a implementar pequenas ações de impacto,
como criar um mural na entrada com fotos de funcionários e clientes que faziam parte de histórias de resistência, além de promover eventos de cultura popular negra, para que o espaço se tornasse uma referência de inclusão e orgulho para todos os que passassem por ali. Porém, ela já começava a entender que a mudança verdadeira exigiria mais do que ações pontuais ou reformas estéticas. Era preciso uma transformação de mentalidade que desafiasse o preconceito arraigado na sociedade e também no próprio mercado de trabalho. Maria Clara tinha clareza de que sua maior batalha ainda estava por vir e que ela precisaria exercer ainda mais coragem para continuar fazendo história. Todo esse esforço começava a abrir olhos e corações, mas ela sabia que o caminho seria longo. O hotel, antes símbolo de segregação, começava a virar palco de debates, de resistência e de transformação. A história de Maria Clara estava ganhando cada vez mais força, e ela sentia, no fundo, que o melhor ainda estava por vir. Apesar de todos os esforços e das pequenas vitórias, Maria Clara sabia que sua maior batalha ainda estava por vir. Ela tinha consciência de que o sistema, muitas vezes silencioso e invisível, era resistente às mudanças impostas por uma mulher negra vindo da periferia. E como ela havia previsto, os obstáculos surgiram de forma mais contundente, exatamente na hora em que ela tentava consolidar sua visão de inclusão e respeito. Logo após uma de suas ações de maior impacto, uma palestra com lideranças locais sobre diversidade e empatia, ela começou a receber pressões discretas, mas firmes, de empresas parceiras e fornecedores que preferiam manter o status quo. Comentários de que talvez não fosse o momento, ou sugestões de que ela deveria esperar uma oportunidade mais favorável, eram sinais de resistência velada, tentando desacreditar suas iniciativas ou atrasar o avanço de suas ideias. Dentro do próprio hotel, Maria Clara enfrentou episódios de sabotagem velada. Algumas mudanças estratégicas que ela havia implementado, como novas políticas de inclusão e treinamentos mais intensos, foram sabotadas por funcionários que sentiam que suas posições de privilégio estavam sendo ameaçadas. Comentários maliciosos, boatos e estratégias de minar sua autoridade começaram a aparecer, testando sua liderança e resistência. Ela também recebeu convites de outros empresários, muitas vezes pressionados por grupos tradicionais de mercado, para vender o hotel ou para se retirar da disputa por espaço na zona nobre da cidade. Algumas propostas tentaram seduzi-la, com valores exorbitantes, mas ela sabia que aceitar significaria abrir mão de sua história e de seus sonhos. Então, ela resistiu e reafirmou seu propósito. Seu edifício, sua luta, sua história valiam mais do que qualquer dinheiro fácil. O sistema jurídico, que deveria protegê-la, também mostrou suas limitações. Uma tentativa de impedir sua participação em reuniões de conselho, por alegarem que ela não tinha perfil adequado, foi frustrada pela unidade do seu grupo e pelo respaldo de uma rede de aliados que ela conseguiu ampliar. Não foi fácil, mas cada vitória pequena, cada documento que reafirmava sua propriedade, fortaleceu sua vontade de não permitir que suas origens e sua trajetória fossem apagadas. Enquanto essa resistência aumentava, ela também passou a perceber que a transformação interna do hotel era um símbolo de resistência mais ampla, uma provocação às estruturas preconceituosas. Maria Clara tinha consciência de que seu projeto tinha que ir além do seu próprio negócio. Era uma missão de transformação social, uma luta contra as invisibilidades que tantos ainda enfrentavam. Para reforçar esse conceito, ela começou a criar ações mais visíveis na comunidade, apoiando iniciativas culturais, eventos de capacitação, programas de inclusão social destinados a jovens e mulheres da periferia. Tudo isso, enquanto enfrentava ataques de grupos que tentavam desacreditar sua trajetória, alegando que uma mulher negra não tinha espaço na alta sociedade, ou que não era competente para comandar um negócio desse porte. Ela sabia que cada passo adiante significava um risco, uma batalha contra o preconceito,
contra a invisibilidade e, principalmente, contra uma estrutura que tentava silenciar suas conquistas. Mas Maria Clara também tinha força de sobra. Sua história, de resistência, sua fé na sua missão e seu desejo de transformar o ambiente do hotel estavam mais vivos do que nunca. E ela não recuaria. Após meses de resistência, Maria Clara começou a perceber que sua postura firme e sua perseverança estavam começando a gerar um impacto mais forte do que ela imaginava. As ações internas que promoveu, treinamentos, eventos culturais, parcerias com a comunidade, começaram a mudar silenciosamente a cultura do hotel. Funcionarismo que antes se conformava com o status quo, agora começava a entender que respeito e inclusão eram essenciais para o sucesso de qualquer negócio, especialmente na hotelaria que ela transformou em um espaço de acolhimento verdadeiro. No entanto, os ataques e obstáculos continuaram, desta vez se tornando mais refinados. Tentaram, por exemplo, esconder dados de clientes ou dificultar o acesso a financiamentos, sob a alegação de que não era uma gestora competente. Especialistas de mercado, inicialmente céticos, começaram a pesquisar o seu grupo e a reconhecer sua dedicação, levantando o seu nome em círculos de negócios de respeito, com comentários que destacavam sua coragem e sua estratégia de resistência silenciosa. A maior virada aconteceu numa manhã definitiva. Maria Clara recebeu uma convocação para participar de uma roda de lideranças e investidores do setor de hotelaria, que planejavam um grande evento sobre inovação, diversidade e responsabilidade social. Poucos acreditavam que uma mulher negra, vinda da periferia, tivesse realmente sido convidada a falar ali. Mas ela, com sua coragem de sempre, aceitou o convite. A noite do evento foi um divisor de águas. Sua fala tocou profundamente os presentes, abordando suas experiências, os obstáculos enfrentados e, principalmente, a necessidade de mudança no setor. Mais importante do que isso, seu posicionamento despertou uma reflexão geral sobre o peso do preconceito, a responsabilidade social das empresas e o papel de líderes que realmente representam transformação social. Sua história viralizou nas redes sociais e jornais especializados, que passaram a olhar com mais respeito para o que ela representava. Uma mulher que, com coragem e autenticidade, enfrentou tudo e todos para criar uma nova narrativa. Porém, o momento mais simbólico dessa fase foi uma reunião que ela conseguiu marcar com o conselho administrativo do grupo ao qual pertencia. Naquele encontro, Maria Clara expôs sua visão de um setor mais inclusivo e de uma nova cultura empresarial, onde o valor não estava na exclusividade de poucos, mas na dignidade de todos. A sua mensagem emocionou e inspirou os presentes, que passaram a enxergar nela uma verdadeira líder e uma representante de uma nova era. Antes mesmo de alguns meses, sua luta começou a transbordar para além do próprio hotel e do mercado, inspirando outras mulheres negras, jovens de comunidades marginalizadas e líderes sociais a acreditarem que a mudança era possível. Sua história virou símbolo de resistência e esperança. Porém, ela sabia que essa vitória era apenas uma etapa, uma semente que precisava ser cultivada, cuidada e expandida. O reconhecimento que veio foi um incentivo para continuar promovendo mudanças internas, desafiar estruturas antigas e construir uma nova cultura de respeito e inclusão em todos os espaços que ela conquistou. A repercussão do discurso de Maria Clara na conferência e sua reunião com o conselho foi um marco na história do grupo. Ela não tinha apenas conquistado respeito pelo seu desempenho, mas também havia plantado uma semente de coragem e transformação em todos que a ouviram. A resposta interna ao seu movimento foi avassaladora. Todos os funcionários do hotel passaram por treinamentos intensivos de inclusão, respeito e diversidade, com profissionais especializados em diversidade racial, psicólogos sociais e líderes comunitários. Maria Clara também criou um programa interno chamado Olhar Humano, uma iniciativa que envolvia workshops, rodas de conversa
e ações de sensibilização para estimular empatia e combate ao preconceito. A cada dia, mais funcionários assumiam um compromisso de se tornarem agentes de mudança, refletindo a nova cultura que ela queria estabelecer na sua rede de hotéis. Na estética do hotel, as mudanças eram visíveis e carregadas de significado. Um grande mural na entrada retratava profissionais negros e de diferentes origens, simbolizando orgulho e pertencimento. Esta iniciativa internalizou ainda mais a ideia de que, aqui, todos eram bem-vindos, independentemente da cor, origem, classe ou gênero. Além disso, ela passou a apoiar projetos sociais voltados ao desenvolvimento de jovens e mulheres da periferia, reforçando seu compromisso com a comunidade de onde veio. O impacto dessas ações começou a ser sentido na experiência dos hóspedes. Comentários positivos sobre o tratamento respeitoso, o ambiente acolhedor e a valorização da cultura local tornaram-se frequentes, fortalecendo a reputação do hotel não apenas como uma referência de alta padrão, mas como símbolo de inclusão e transformação social. Maria Clara, que nunca quis protagonismo individual, passou a ser reconhecida como uma líder visionária e exemplo de luta contra o preconceito. Ela começou a receber convites para participar de palestras, documentários e eventos de responsabilidade social, levando sua mensagem de resistência a um público cada vez maior. Mesmo assim, ela mantinha sua postura humilde, preferindo dedicar seu tempo a melhorar seu negócio e ampliar seu impacto social. Nos bastidores, ela também lidava com os desafios comuns de qualquer líder. A preocupação constante de como manter a autenticidade da sua missão, combater as resistências internas e garantir que a cultura de respeito permanecesse viva após sua liderança. Cada passo era uma afirmação de que aquilo que ela havia conquistado não era só um sucesso empresarial, mas uma vitória social. E tudo isso era refletido na transformação íntima de Maria Clara. Ela se sentia mais forte, mais segura, mais certa de que sua trajetória marcada por dificuldades tinha valido a pena. Seu esforço não era apenas para construir um império, era para abrir portas, mudar pontos de vista e criar uma sociedade mais justa, começando por onde ela tinha maior autoridade e responsabilidade: seus hotéis. Ela passou a ser símbolo de resistência e esperança, um exemplo vivo de que é possível vencer o preconceito e transformar a própria história com coragem, empatia e força de vontade. Não importava quanto o sistema tentasse silenciar sua voz, ela tinha aprendido que sua maior arma era sua autenticidade, sua história e sua determinação. O tempo passou, e o impacto de Maria Clara no setor de hotelaria e na sociedade se consolidou de forma profunda. Seus hotéis perderam qualquer vestígio de discriminação e exclusão. Eles se tornaram verdadeiros exemplos de inclusão e responsabilidade social. As ações que ela implementou, treinamentos, programas comunitários, valorização da cultura local, tornaram-se padrão em toda a rede, influenciando outros empreendedores a repensar suas ações e valores. Maria Clara, agora reconhecida nacionalmente, recusava os holofotes em sua maior parte. Preferia continuar seu trabalho de forma discreta, sempre lembrando de suas raízes, de Dona Ana, de sua infância na periferia e do compromisso que havia, feito consigo mesma, transformar sua história e a de tantos outros. Ainda visitava seus hotéis sem aviso prévio, apenas para sentir se o seu legado permanecia vivo, se as mudanças que havia iniciado estavam fortes o suficiente para resistir ao tempo. Nos momentos de reflexão, ela pensava na sua trajetória, com orgulho e gratidão, sabendo que cada obstáculo, cada insulto, cada tentativa de silenciá-la tinha sido uma pedra na construção de seu caminho. O que ela quis plantar foi além do sucesso empresarial. Desejava deixar uma lembrança de que a dignidade, o respeito e a coragem podem mudar o mundo, a começar pelos lugares mais invisíveis, como ela mesma um dia foi. Hoje, seu nome é símbolo de resistência,
e suas ações servem de inspiração para milhões de pessoas que, como ela, vêm de lugares considerados sem futuro e que carregam histórias de luta, esperança e superação. Sua história é um lembrete de que o verdadeiro poder está na autenticidade, na coragem de ser quem somos e na resistência de não aceitar que o preconceito pode definir nossa trajetória. Maria Clara Sonora é uma prova viva de que, mesmo diante do sistema mais resistente, a mudança é possível e que o maior legado de alguém é transformar possibilidades em realidade, com respeito, empatia e luta constante. Porque, no final das contas, o que fica de uma história como a dela não são os prédios que construiu, mas a esperança que deixou para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser diferente. Maria Clara olhou ao redor do hotel que, em tão pouco tempo, havia se transformado de um espaço de segregação e preconceito para um símbolo vivo de inclusão e resistência. Cada detalhe, cada sorriso no rosto dos funcionários, cada história, de alguém que ali encontrara um espaço de valor, carregava a marca da sua luta e do seu amor por mudanças verdadeiras. Sentada na sala de conferências, com uma xícara de café na mão e o olhar cheio de esperança, ela pensava em tudo o que havia conquistado. Não só os prédios, mas a transformação interna de pessoas e a possibilidade de um mundo mais justo. Sabia que sua jornada ainda não tinha acabado. Ela era apenas uma semente de algo maior que continuaria a crescer, inspirando outras mulheres, jovens, negros e todos que ainda enfrentam a invisibilidade e o preconceito. Maria Clara entendeu que seu maior legado não eram os imóveis, mas a coragem de desafiar estruturas e a força de manter sua essência intacta. Sua dignidade, sua história e seu propósito de fazer a diferença. Ela sorriu ao lembrar da sua mãe, Dona Ana, e de tantas outras que, como ela, carregam a esperança de um futuro mais igualitário. Porque, no fundo, a verdadeira vitória está na certeza de que cada pequeno passo de resistência, de empatia, de coragem, tem o poder de transformar o mundo. E ela, com sua trajetória, tinha certeza de que o mundo, aos poucos, estava mudando. Com um olhar firme, Maria Clara se levantou, pronto para continuar sua missão. Porque ela sabia que a luta por justiça nunca termina. Ela evolui, se fortalece e inspira. E enquanto houver pessoas dispostas a resistir e lutar, a esperança nunca morre. Ela saiu do salão, enquanto o sol começava a se pôr, iluminando seu caminho e deixando claro que, assim como seu hotel, sua história e a de todos que acreditam na mudança, continuariam a brilhar, mesmo nas horas mais difíceis. E, assim, a história de Maria Clara não tinha fim, apenas um novo começo. A história de Maria Clara nos ensina que a verdadeira força não está apenas no que conquistamos externamente, mas na coragem de enfrentar o preconceito, a resistência e as próprias limitações internas. Cada desafio, por maior que pareça, é uma oportunidade de transformação de si mesmo, do ambiente ao seu redor e do mundo. Nenhuma conquista é definitiva quando ainda há espaço para o respeito, a empatia e a mudança. E muitas vezes, a maior vitória está em sermos fiéis às nossas origens, à nossa verdade e aos nossos sonhos, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar ou nos colocar à margem. Lembre-se, a resistência de uma pessoa pode inspirar uma transformação global. A luta pelo respeito e pela dignidade não é fácil, mas é necessária. Porque, como Maria Clara nos mostrou, cada um de nós tem o poder de construir um novo modelo de sociedade. Um lugar onde ninguém é invisível, ninguém é julgado pela aparência, pela cor ou pelo passado, mas valorizado por quem realmente é. Nunca deixe de lutar, de sonhar e de acreditar na força que há dentro de você. Porque a mudança começa onde você estiver, e ela só termina quando todos tiverem seu lugar ao sol. Seja a transformação que o mundo precisa.